Boa noite, meu nome é Bruno Santos Ribeiro e estou aqui para mais um vídeo, né, e vou falar sobre como é fácil de adivinhar, tendo em conta o período em que estamos, vou falar sobre as eleições. No domingo vamos ter eleições, tivemos campanha eleitoral, tivemos todo um broaco, como é normal nestas situações, né? Desde que se soube que ia haver eleições, desde que o governo foi abaixo, que a palavra eleições estava sempre nas notícias, nos órgãos de comunicação social, enfim. Mesmo antes da campanha eleitoral havia a pré-campanha, né? E portanto não se tem falado de outra coisa. Né? Ora bem, eleições. Há um ano já houve eleições, portanto Portugal vive num período de estabilidade. Porquê? Porque não há um governo com maioria e portanto há mais predisposição, digamos assim, para haver eleições mais frequentemente. Não há uma autoridade política forte, não há um partido, não há um político que consiga a maioria. Né? Há um ano ganhou a coligação entre da AD, que era nessa altura o PST, o CDS-PP e o PPM saiu e portanto agora há uma nova coligação, mas entre com o PST e o CDS-PP. Bom, havia necessidade destas eleições? Em princípio não havia. Não é? E se elas existem, se elas vão haver agora no próximo domingo, é porque não houve, portanto, um sistema, não houve reuniões, não houve hipóteses de coligações, né? Não houve conversas. O que houve foi recusas, por exemplo, né? A recusa da AD em fazer uma coligação pós-eleitoral com o Chega, por exemplo, que teria dado a maioria absoluta. Né? O que houve foi um motivo fútil para haver eleições, né? Por causa de uma suspeita a ver com uma empresa do ainda atual Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que foi o motivo suficiente para que houvesse eleições, para que fossem marcadas eleições, né? Motivo para que houvesse uma censura ao governo e, portanto, o Presidente deitou o governo abaixo, deitou a Assembleia da República abaixo, né? E convocou novas eleições. Né? Acho que são motivos fúteis. Né? O país tem mais que fazer do que andar a assistir a brincadeiras políticas de bastidores. Né? Portugal está numa situação difícil e, portanto, era bom que os políticos mostrassem um pouco mais de responsabilidade e mostrassem ser um pouco mais adultos, em vez de aproveitar qualquer coisinha para tentarem chegar ao poder. O PS, portanto, tentou fazer aqui uma espécie de golpe, não é? para tentar chegar ao poder. Não é? O Pedro Nuno Santos está com uma sede de poder impressionante. Não é? O Chega também, neste caso, foi mais a favor do PS do que a AD. Né? Enfim, cada um tem as suas razões. Né? Eu acho um pouco difícil de compreender, mas ambos vão perder. Né? Ou melhor, uma coisa é certa, né? Todo este teatro,
todo este estratagema não vai dar em nada, né? O caso da empresa do atual Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, já quase nem se ouve falar, né? E, portanto, é quase certo que a AD vai ganhar as eleições, né? Portanto, tanto barulho para nada, né? O que é engraçado, o que é pior, é que depois há o risco de ficar tudo na mesma, isto é, não houve maioria nas eleições de há um ano, né? Podia haver, mas o Montenegro disse que com o Chega não, né? Há agora novas eleições, para quê? Tendo em conta que não há nenhum partido que tenha a hipótese de ser maioritário, né? O mais provável é não haver maioria e, portanto, haver nova crise. O problema é que não pode haver eleições nos próximos 12 meses, penso eu, porque já vai haver eleições presidenciais e, portanto, o Presidente não pode, nos últimos 6 meses do seu mandato, penso que é nos últimos 6 meses, não pode, portanto, instituir a Assembleia da República. E Portugal fica assim num impasse, né? Um impasse que era desnecessário, mas que existe porque há políticos e há partidos que estão mais interessados numa guerrazinha de poder, né? Guerrazinha de, enfim, suspeitas, não é? Pronto, vamos ser sinceros, não é? Se isto for assim, agora qualquer suspeita serve para deitar um governo abaixo, não é? Qualquer coisinha, não é? Serve para deitar um governo abaixo, não é? Enfim. Já no caso da AD, bom, Montenegro sabe-se que tem uma grande admiração pelo Cavaco Silva, só que não é Cavaco Silva, e, portanto, não vai ter a sorte e o saber, sobretudo o saber, do antigo Primeiro-Ministro e Presidente da República, porque está visto que não vai conseguir a maioria absoluta. O Cavaco conseguiu a maioria absoluta porque, na primeira eleição, porque ganhou muito com o golpe de teatro do PRD. Bom, isso foi em 1985, depois em 87, as eleições que deram a primeira maioria absoluta de um partido só, portanto, ao PSD. Bom, agora, falando das eleições, bom, eu tive a ver as campanhas no possível, né? Estive a ver aquilo que me era possível, estive a ver um pouco o que os partidos diziam, né? Bom, um ano depois das anteriores eleições legislativas não acrescentaram quase nada, né? Continua tudo na mesma, né? Também não havia tempo para muito, né? Os programas são quase os mesmos, não é? Não havia muito a modificar, né? E, portanto, bom, o que é para dizer, não é? Falando sobre, começando pelos pequenos partidos, aqueles que ainda não estão representados na Assembleia da República, né? Não vou falar em todos, porque além de não ter tempo, a grande maioria deles são partidos que não servem para nada, né? Enfim, não vale a pena perder tempo com partidos que não acrescentam nada à política portuguesa. Pelo contrário, só tiram, né? Vou falar, ora bem, há um partido novo, Partido Liberal Social. Sinceramente, não sei grande coisa, devo dizer, né? Parece que é
de um dirigente que era da Iniciativa Liberal e saiu para fundar este partido. É o partido mais novo representado nestas eleições, nenhum ano tem. E penso que não vai ter grande vida, né? Peço perdão, porque, enfim, falta-lhe estratégia, falta-lhe popularidade, né? As intenções até podem ser boas, porque de facto faz falta o liberalismo em Portugal, mas eu, não o conheço, mas pelo nome parece mais um liberalismo de esquerda. Se posso estar enganado. Não é? Bom, também se é assim, não muda muito em relação à Iniciativa Liberal, porque também a Iniciativa Liberal desilude cada vez mais. Mas vamos lá. Depois, eu tive a ver o debate dos pequenos partidos na Assembleia da República, na RTP, passa a publicidade. E, de facto, pessoas que lá estiveram com carisma de líderes políticos, só vi dois. Só vi o Joana Amaral Dias, e o líder do ERICT, que eu sinceramente agora peço desculpa, não me lembro o nome, é Rui, penso que, bom, não me lembro o nome, é Rui qualquer coisa, pronto, enfim. Depois também tivemos lá os Juntos pelo Povo, né? E de resto, não me lembro assim, tivemos partidos de esquerda ou extrema esquerda, que enfim, que é mais de comédia, né? O Partido Trabalhista Português e o PCTP-MRPP, um partido histórico, mas que, sinceramente, não sei porque que ainda existe, né? Não acrescenta nada, enfim. Depois é assim, eu gostava de falar naqueles partidos que, sinceramente, mereciam estar na Assembleia da República. E, claro, estão à direita. Sobretudo dois e um também, embora com uma estratégia política mais, digamos, assim, completamente encostada à direita, não direi extremista, né? Porque defender a pátria não é ser extremista, né? Bom, pode haver alguns maluquinhos que lá estejam com um extremismo racista e enfim, xenófobo e pronto, mas o geral do partido penso que não é esse, né? E refiro-me, obviamente, ao ERICT. O ERICT que fez uma campanha pouco visível, mas o que teve de mais visível, acho que ainda foi antes da campanha, ou foi no primeiro dia da campanha, agora não me lembro bem, quando eles tiveram a ideia de queriam fazer um churrasco, assar carne de porco no Martim Muniz, né? Bom, é um direito, né? E queriam manifestar-se, queriam reunir-se, pronto. A Constituição não proíbe manifestações, ou não estivéssemos nós num país democrático, né? Não há obrigação de pedir autorização para manifestações. O que se deve fazer é avisar a polícia, portanto, as entidades de segurança, e penso que nesta parte não tenho bem a certeza, deve-se também avisar a Câmara Municipal e outras entidades de poder autárquico, né? É isso, mas não se tem de pedir autorização a ninguém, nem à Câmara, nem à Polícia, nem à Presidência da República, nem a ninguém para se fazer uma autorização em Portugal. O direito de se libertar, o direito de
manifestar, né? É livre, né? E Portugal é um país democrático, né? Ora, portanto, não se percebe porque é que o líder do Berect foi detido pela polícia, pelo judiciário, ou municipal, agora também não me lembro, né? Detido, ora bem, ele próprio entregou-se à polícia, né, para evitar violência, violência que, no entanto, não foi evitada, porque há sempre gente pobre de espírito, gente que, enfim, que não devia estar nestas situações, não devia estar em manifestações, devia estar era em casa a pensar nas suas vidas miseráveis, né? E, portanto, houve gente que provocou à esquerda, gente extremista à esquerda, que foram para lá manifestarem-se, né? Contra os fascistas, não é? São sempre os fascistas, eu não sei o que é que eles querem dizer com fascistas, não é? Eles têm uma obsessão pelo fascismo impressionante. Eles veem fascistas em todo lado, não é? E também houve manifestações de abusos de pessoal mais à direita, né? Há um vídeo até que mostra um tipo num grupo de extrema-direita sem mais nem menos a bater em pessoas, né? Pá, foi pena, né? Foi pena. O partido, e pode-se ser contra as suas ideias, pode-se discordar, o facto é que tem todo o direito a manifestar-se, né? E eu pessoalmente digo que tinha razão para se manifestar, né? Porque é uma vergonha o que está a acontecer no Martim Moniz, né? Aquilo já não é Lisboa, aquilo é uma colónia indo-hispânica, é uma colónia indo-paquistanesa, né? Depois, há dois partidos que já saíram sondagens em que eles podiam eleger pela primeira vez um deputado. Uma dessas sondagens saiu mais no início, a outra saiu mais agora no final. A primeira foi o ADN, um partido também encostado à direita, com um discurso um pouco agressivo, mas justo, não é? Isto é um partido de protesto, é um partido que mostra a verdade, que não foge à confrontação quando é necessário, né? E, portanto, era bom que esse partido entrasse na Assembleia, né? O Bergt, em certa medida, também era bom, né? Nem que não fosse para animar a Assembleia. Então aquilo é que ia ser um espetáculo, uma animação completa, né? Depois, o outro partido, que agora no final aparece nas sondagens como provável entrada nova na Assembleia, é o JPP. Bom, o Juntos pelo Povo, que é um partido da Madeira, para mim é um partido estranho, né? É estranho na medida em que eu não compreendo porque é que um partido de uma região, né, vai se candidatar a nível nacional, né? É um partido que a mim parece um partido de esquerda, né? Pelo menos está mais virado à esquerda, né? Sinceramente, eu por exemplo, comparo, né? Ainda ontem lembrei-me daqueles movimentos independentistas que aparecem de vez em quando nas câmaras municipais ou das freguesias, nas eleições autárquicas, em que aparecem partidos que não estão ligados a nenhum partido conhecido, né? E são partidos de independência, né? Que nunca dão em nada, né? Este JPP, que ele seja eleito na Assembleia da Madeira, eu compreendo agora que seja eleito na Assembleia Nacional, né? Se é um partido regional, né? Porque é que vai eleger deputados a nível nacional? O que é que vai trazer de diferente para o nível nacional,
Né? É uma pergunta que eu faço, não compreendo, enfim. E finalmente a nova direita que para mim, dos partidos que não têm deputados na Assembleia da República, é o partido mais moderado e com ideias mais responsáveis. Né? Infelizmente, a Sandra Lieber, que para mim é uma líder com futuro e uma líder que tem cabeça, né? Sabe pensar, sabe falar, sabe agir, né? Mas não compreendi aquela ideia de enviar para o tal debate dos partidos pequenos, dos partidos não representados na Assembleia, de enviar outra pessoa que não ela. Acho que o partido aí perdeu muito, né? Enfim, uma tristeza, foi uma má ideia, né? Porque os partidos pequenos se vivem muito dos líderes, né? Da fama dos líderes, né? E a Sandra Lieber já mostrou ter grande personalidade. A pessoa que foi para lá não esteve mal, mas não tem o carisma que tem a Sandra Lieber, né? Infelizmente, eu acho que desta vez a campanha não está a correr muito bem, né? Portanto vai ser muito difícil à nova direita eleger um deputado e é pena porque de facto é um partido que merecia eleger. Bom, agora, indo para os partidos do círculo, portanto, do Parlamento, dos que lá estão, né? Espero não me esquecer de nenhum. Começo pelo PAN, Partido de Animais e Natureza. Enfim. Enfim, um partido de animais, não é? Vamos sempre lembrar aquela história de um partido, acho que foi na Polónia há muitos anos, o Partido de Bebedores de Cerveja. É verdade, houve mesmo, numas eleições, não me lembro quais, também foi na Polónia, havia o Partido de Bebedores de Cerveja. Né? Agora, acho que ainda há em alguns países, sobretudo na Suécia, o Partido Pirata. E em Portugal temos o Partido Animais de Natureza. Né? Se os animais ainda votassem, eu ainda compreendi. Como não votam, eu acho que para proteger a vida animal, a natureza e tudo isso, que eu acho muito bem, há associações, há grupos. Fazer um partido para isto, né? Isto é, a política de um país tem de ser como se rege, como se regula, como se conduz a vida económica e social de um país, não é? Não é cá defender animaizinhos e coisas do género, por amor de Deus, não é? Enfim, esta mania da ecologia, do meio ambiente, das alterações climáticas e tudo isso, faz com que nasçam partidos que não têm razão nenhuma de ser. Bom, o livre do Rui Tavares é um livro para o esquerdismo leninista, trotskista, enfim, não, o Rui Tavares é mais leninista, o Louçã, que está de regresso, é mais trotskista. O Rui Tavares é aquele tipo que pensa que é democrata, mas que a democracia para ele só é boa se for a favor dele. Não é? É um tipo provocador que não defende em nada a democracia, basta ver as suas atitudes, não é? O seu comportamento, não é? O comportamento de um pequeno ditador, não é? De uma pessoa arrogante com a mania de que tem a razão do seu lado, enfim. E penso que estes dois partidos, o PAN está em risco de sair da Assembleia, não é? Ótimo, não faz falta nenhuma. O LIVRE também podia ser, que também não faz falta nenhuma. Não é? Isto é, gente que vai à Assembleia
para mostrar que é muito hipocritamente a favor de uma democracia e tudo isto, né? A favor da liberdade, livre, enfim, e que no fim, afinal, não é nada aquilo que aparenta, né? Não acrescenta nada. Bom, mas então, neste caso, o campeão é o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, que eu me lembro, é o partido mais hipócrita que eu vi na minha vida, né? Já sabe que vai levar uma albarda de todo o tamanho, né? Nem com o regresso dos velhos caquéticos, né, vão conseguir subir, né? Pelo contrário, né? Não direi que vai desaparecer, mas está muito, muito próximo disso, né? É capaz de cair para apenas um deputado e digamos que é das melhores coisas que pode acontecer na Assembleia da República, né? Acho que não vale a pena dizer porquê, né? O Bloco de Esquerda é a hipocrisia da democracia, né? Portanto, é um partido que, além de ser tudo ao contrário daquilo que diz, não acrescenta nada. Bom. Depois, o PCP, né? O PCP também está quase a desaparecer. Aliás, a esquerda toda está quase a desaparecer e obrigado portugueses, né? Espero que no próximo domingo ainda sejam muito menos deputados da esquerda, né? O PCP só não desaparece porque há sempre os ferrenhos, há sempre aqueles apoiantes de primeira hora, né? E depois também há que dizer a verdade, não é tão hipócrita como o Bloco de Esquerda, né? O PCP já toda a gente sabe ao que ele vem, né? Portanto, é um partido que era desnecessário na política portuguesa, mas também não aquece nem arrefece, sempre dá para rir um pouco, enfim. Ora, depois, eu espero não me estar esquecendo de nenhum, depois tem a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal que prometeu muito, não sei o quê, mas depois está a ser cada vez mais uma desilusão, né? É pena. Está a ser uma espécie de bloco de esquerda da direita, que é aquilo que a direita não precisa. A direita não precisa de uns partidos hipócritas, não precisa enfim, de partidos que não acrescentam nada, né? No campo económico é certo, a Iniciativa Liberal tem boas ideias. Portugal precisa de liberalismo económico, né? Mas no campo social é uma cópia à direita do Bloco de Esquerda, portanto, não acrescenta nada. Depois, acho que faltam só os três grandes partidos, sendo que um deles é uma coligação, né? Eu peço desculpa, eu esqueci-me dos pequenos partidos, esqueci-me de falar noutro partido que gostava que tivesse na Assembleia, o PPM, Partido Popular Monárquico, que nos anos 80, no princípio dos anos 80, dava muito o que falar, por bons motivos. Infelizmente agora tem um líder que, enfim, deixa um pouco a desejar, mas era bom que entrasse, não vai entrar, é a pena, né? Pronto, foi este pequeno parênteses. Voltando aos grandes partidos, eu penso que, já falei na Iniciativa Liberal, o Chega, acho que não vai conseguir sair, portanto, cresceu muito nos últimos anos, foi o partido, que eu me lembro, foi o partido que cresceu mais em menos tempo, né? Passou de 1 para 50 deputados em apenas, penso eu, 5 anos, talvez, né? Talvez 5 anos, bom. Mas agora parece que vai travar aqui. Eu tenho, para mim, vai chegar aos 20%, né? Vai chegar aos 20%. Tenho poucas dúvidas que vai conseguir isso, mas falta o grande salto, né? E as pessoas já sabem o que é o Chega, já conhecem o Chega, né?
mas falta um pouco mais, falta que o Chega se afirme, né? Que deixe de fazer pequenas estratégias, né, que pouco resultam, né? Que mostre de uma vez por todas ao que vem, né? Peço desculpa. E portanto, vai ser, sem dúvida nenhuma, a terceira força política, né? Mas, enfim, acho que falta um pouco mais, né? E agora um pequeno parênteses a propósito do mal-estar do André Ventura, né? Eu não sou médico, não sei o que ele teve, falam-se em refluxo gástrico, teve 2 vezes. Penso que conseguiu recuperar, isto é, agora está a descansar, pelo menos parece que não vai participar. Não vai não, pronto, não é parece, não vai mesmo participar neste último dia de campanha, né? Penso que fez bem, não é? Fez bem. Eu acho que o partido, ainda bem que foi no último dia de campanha, né? Porque assim não vai perder muito, porque se fosse no início ou a meio, e na pior das hipóteses, por exemplo, se eu não pudesse participar mais, seria muito mal para o partido, porque o partido tem muita gente de qualidade, mas o André Ventura é a alma, é a figura central do partido. Bom, agora, o que não se compreende, ou melhor, eu ia dizer que não se compreende, não, o que não se admite é as reações de gente que não tem nada que fazer, gente extremista, essa sim, verdadeiramente extremista, né? Gente a dizer que era teatro, gente a dizer que era fingimento, gente a dizer que o Chega ia aproveitar, ia tentar aproveitar eleitoralmente o mal-estar de Ventura, enfim. É gente que não tem nada que dizer, né? Que vive do ódio, que vive da intriga e que vive de dizer mal do André Ventura e do Chega. Não é mais nada, né? Enfim. Depois o PS foi o principal responsável por estas eleições, né? Fez tudo para que o governo fosse abaixo, né? Mas a pergunta é, vai tirar alguma coisa daí? Nada. Só não vai tirar, como também vai perder e muito, né? Eu escrevi um artigo sobre o Pedro Nuno Santos ontem no meu blog, o Luso Universalista, para quem quiser ler, portanto não vou estar aqui a perder muito tempo. Digo apenas, o PS, que era um partido de esquerda moderado, era um partido que teve um grande líder, claro, com os seus defeitos, que toda a gente tem, que era o Mário Soares, mas que está cada vez mais um partido extremista, é um partido encostado à esquerda extremista, e está cada vez mais um partido ridículo em líderes. A qualidade de líderes, de liderança no Partido Socialista tem sido uma vergonha, não é? Portanto, Mário Soares, António Guterres, José Sócrates, António Costa e agora Pedro Nuno Santos. Foi sempre a descer, sempre a descer, sempre a descer. O Pedro Nuno Santos, e só vou dizer isso sobre ele, deve ter algum problema de amnésia, deve ter um esquecimento enorme qualquer, deve ter levado uma pancada na cabeça, não é? Porque esqueceu-se completamente do que foi os governos de Seringuança, dos quais ele fez parte, não é? Não sei, deve ter aterrado em Portugal neste momento, né? E deve ter vindo de não sei de onde, né, para ver um Portugal que eu não conhecia, né? É a única hipótese de explicar, de se compreender porque é que o Pedro Nuno Santos faz o discurso que faz. É que mais hipócrita e mais irónico e mais imoral e mais sem vergonha que eu já vi na política portuguesa é impossível, né? E infelizmente no PS há cada vez mais políticos do tacho que só pensam em chegar a altos cargos e ao poder, né?
Mas o Pedro Nuno Santos, por amor de Deus, alguém que lhe diga, alguém que lhe conte a história do que foram os governos de Seringonça, né? Do qual ele fez parte, do qual ele foi ministro, e agora não se lembra de nada. O homem, coitado, precisa de ser medicado. Não consigo perceber, né? Eu sei que na política às vezes as pessoas fazem de esquecidas, né, para proveito próprio, mas isto é o cúmulo da amnésia, né? Bom, para acabar, o Luís Montenegro, é óbvio que 11 meses não chega para mostrar a qualidade num governo, nem pouco mais ou menos, mas penso que, como disse há pouco, o Luís Montenegro não é Cavaco Silva, né? É pena, porque se fosse um político da qualidade do Cavaco Silva ou do Passos Coelho, era maioria absoluta para a AD. Aqui penso que não vai ser muito difícil, né? E não vai ser também por um motivo. Bom, por dois motivos. O primeiro é que o Luís Montenegro não tem o carisma que tinha o Cavaco Silva, nem pouco mais ou menos. O segundo é que a AD insiste em ser politicamente correta. A AD insiste em não separar definitivamente do centro, né? A AD quer ser de direita e quer ser do centro-esquerda ao mesmo tempo. Quer jogar em dois campos e não pode ser. Ou separa-se definitivamente do centro do partido do PS, né, e rejeita as políticas de populistas de extrema-esquerda que o PS tem vindo a abraçar, né? Ou então continua no centralismo que no centrão, que tem pouco dado, ou até não tem dado nada, ou poucas vezes deu na história da democracia em Portugal. Portanto, continua-se neste impasse, né? Eu acho que o Luís Montenegro precisa de ter a coragem de se afirmar como um líder de direita, né? Senão assim não dá, né? Portanto, resumindo, a AD vai ganhar, é óbvio, né? O PS vai levar uma grande queda, né? E obrigado, Portugal. A esquerda, no geral, vai descer bastante. A direita não aquece nem arrefece, porque o Chega e a Iniciativa Liberal acho que vão ficar quase igual ao que estavam, né? E os pequenos partidos, bom, eu já disse os partidos que eu gostava que entrassem na Assembleia: o PPM, o Nova Direita, o EDN e o ERICT, embora com a certeza que nenhum deles vai entrar, né? E claro, gostava que o Bloco de Esquerda, o PAN, o LIVRE e o PCP saíssem da Assembleia. Isto era ouro sobre azul. Isto era um espetáculo. Agora peço uma coisa, não é? Votem. Se querem um país na mesma, um país que não sai, como se costuma dizer na linguagem popular, que não sai da cepa torta, votem à esquerda e até votem no centro-esquerda, não é? Portanto, se querem um país com os mesmos salários de sempre, com o mesmo nível de vida de sempre, com o mesmo custo de vida de sempre, com as mesmas dificuldades, com a mesma invasão imigratória, né? Com os mesmos problemas burocráticos, com os mesmos problemas na saúde, na habitação, na segurança, né? Podem votar à esquerda à vontade. Se querem mudança, mas mudança a sério, né? Então aí aconselho, votem
à direita e à verdadeira direita. Para quê? Porque a ver se obrigam a AD a fazer uma coligação pós-eleitoral com a direita. Para forçar o Luís Montenegro a dizer sim à direita, seja à Iniciativa Liberal, ou seja ao Chega, ou porventura a um partido novo que entre na Assembleia da República, porque por um só deputado pode haver maioria absoluta. Bom, é isto. Domingo espero que muita gente vá votar e que vote de preferência à direita e à verdadeira direita. Pessoal, um abraço, peço desculpa pela demora do vídeo, não estava à espera que demorasse tanto, mas pronto. Um grande abraço, vamos todos votar no domingo e comentem, façam gosto, partilhem muito e até à próxima, tá bom? Adeus.